Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ora, quem sabia que o seu coração tinha fontes? Não fala de fonte, fala de fontes. O coração e as fontes do coração. Sabe, cada fonte precisa de estar aberta ou precisa de estar fechada. Diz a palavra de Deus que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, água amarga. E para podermos desfrutar de vida abundante, vida que Jesus conquistou na cruz, nós precisamos de ter fontes abertas e fontes fechadas. Uma das fontes que nós precisamos ter fechada a 7 chaves, a 7 cadeados, é a fonte da amargura. Essa fonte precisa de estar fechada, de forma que ela não se abra. Diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 15, o escritor dos livros de Hebreus disse-nos isto: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se pode privar da graça de Deus. Ou seja, tendo cuidado de que ninguém se prive, então quer dizer que nós podemos ser privados da glória de Deus, da graça de Deus. Eu não quero ser privado da graça de Deus. E os irmãos? Toma atenção. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É que a raiz de amargura não contamina só a pessoa que tem amargura, mas contamina outras pessoas à volta. Diga comigo, amargura? Não. Aponta aí para alguém que está ao seu lado. Eu sei que apontar o dedo é feio, mas este é por uma boa causa. Diga, amargura? Não. Glória a Deus. Podemos falar sobre fontes geradoras deste sentimento da amargura. A primeira fonte é o relacionamento quebrado entre pais e filhos. A primeira fonte é o relacionamento quebrado entre pais e filhos. E também muitas vezes é fundamentada nos laços rompidos entre os cônjuges, entre o marido e a mulher. Com certeza já conheceram alguém que desde lá da sua avó até lá à sua trisneta, todos falavam daquela pessoa como aquela pessoa que era... Sabe porquê? A amargura foi passando. Aquela pessoa se calhar produziu amargura na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas foram passando a amargura. E que nenhuma raiz de amargura brote do seu coração.
Eu vou-vos dizer um pequeno segredo. Muitas vezes, o caminho para a cura é o perdão. Muitas vezes, o caminho para a cura é o perdão. Perdão sério. Não é, eu perdoo, mas deixa lá que a primeira que vieres, paca, traz. Isso não é perdão. Eu estava a ouvir o testemunho com a pastora de um homem de Deus que foi orar por uma mulher que estava com câncer. E essa mulher tinha câncer terminal. E ele já tinha orado por 3 pessoas há pouco tempo e elas todas 3 tinham sido curadas de câncer. E aquela não era. E ele começou a orar e não havia rompimento. E o Espírito Santo lhe mostrou que na família havia amargura. Não era na vida dela, era na família. Repare, quando nós olhamos para o Velho Testamento e quando alguém não faz aquilo que é bom aos olhos de Deus, se nós olharmos para o rei Josias fez aquilo que era bom aos olhos de Deus, mas mesmo assim a sua descendência foi pagar o que vinha de trás. Pastor, o que é que isso tem a ver com a falta de perdão? O rei Josias tirou tudo o que era mau. Mas muitas vezes há pessoas na nossa família que fazem aquilo que é mau. E aquele homem, Deus lhe mostrou que havia uma família, uma familiar, que tinha sido agredida, ou seja, violentada. E ela ficou com a amargura no coração dela. E aquela amargura foi passando. E eles tiveram que quebrar aquela amargura e renunciar àquela amargura, àquele espírito de amargura, porque é um espírito. E quando o fizeram, a mulher foi completamente curada e se levantou. Oh, pastor, mas isso... Bem... O perdão é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa, da ferida e do ódio. Pelo perdão abrimos o caminho para Deus. Para que Deus traga à nossa alma a cura e a restauração. Sabe, aquele que não perdoa anda sempre acompanhado. Dorme, levanta-se, come, deita-se, sempre com aquela pessoa. E você diz, claro, pastor, sou casado, deito-me sempre com a minha esposa ou com o meu marido, é verdade. Não. Muitas vezes está deitado com ela, com a sua esposa ou com o seu marido, mas tem mais alguém que não está lá fisicamente, mas dentro de si. Levanta-se consigo, toma um pequeno almoço, almoça, janta, lancha, dorme consigo. Porque você está sempre a pensar nisso. Eu conheci um pastor que dizia, de vez em quando tiram o passarinho da gaiola, dão-lhe uma tareia e depois voltam-no a colocar na gaiola. Ou seja, tiram uma pessoa para fora, dão-lhe uma tareia, tratamentos, e depois voltam a fechá-lo na gaiola. Mais tarde, voltam a tirá-lo.
liberte o passarinho ou o passarão que está dentro de si. Lembre-se disto. Se há alguma área na sua vida que você não consegue vencer, peça ao Espírito Santo que lhe revele porquê. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro. Andar em perdão é andar em vitória. Andar em perdão é andar em vitória. Eu vou lhe dizer, há um poder extraordinário no perdão. Há um poder extraordinário no perdão. Sabe, no perdão caminhamos na luz e na paz de Deus. Sabe, andar em perdão não há como o inimigo penetrar a nossa alma. Quando andamos em perdão, não há como o inimigo penetrar na nossa alma. Através das suas feridas, das suas acusações, das suas calúnias. Ele é um mentiroso, ele é um acusador, ele é um caluniador. E é aquilo que ele quer fazer com a sua vida. No livro de Efésios, no capítulo 4, verso 32, diz isto: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ouça, devemos ser misericordiosos, benignos, como Jesus, como Deus o Pai foi para conosco em Jesus Cristo. Sabe, quando Ele perdoou os nossos pecados, Ele acabou, perdoou. Não se lembra mais. Até diz que os lança fora, longe dEle. Então não anda apanhando tudo e carregando. Não ande a apanhar tudo e andar carregado. Perdoa. Oh, Espírito Santo de Deus. E o pastor é que não sabe o que é que aquela pessoa me fez. Ouça, você já pensou aquilo que fizeram a Jesus? Que era perfeito, que não tinha pecado. E ainda mais, curou os enfermos, libertou os oprimidos, expulsou os demónios. E os mesmos a quem ele fez isso, o acusaram, o maltrataram, o levaram até à cruz. E eu acho magnífico a graça e o poder de Deus em Jesus Cristo. Quando Jesus está na cruz, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava a dizer: Pai, não lhes imputes este pecado de eles estarem a torturar o teu filho, a matar o teu filho. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão a fazer. Eles não têm consciência daquilo que estão a fazer, nem têm consciência que eu sou o teu filho amado, em quem tu te comprases. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Eu vou lhe dizer, há pessoas que não sabem aquilo que fazem quando tratam outras mal. Elas são completamente influenciadas por demónios. Oh, pastor, mas ele é um filho de Deus. Quantos já ouviram falar de Jesus? Ué, poucos. Bem, então eu quero lhe falar de Jesus primeiro, porque não posso continuar, você nunca ouviu falar de Jesus. Sabe? Vamos lá ver, quem conheceu Jesus? Ou quem conhece Jesus? E quem já ouviu falar de Pedro? Quem era Pedro? O discípulo que andava com Jesus. Deixou tudo, deixou as redes, deixou tudo. E um dia, conversando com Jesus, Jesus disse-lhe algumas coisas. E ele disse, não faças isso, Senhor. Não, nem pensar. E sabe o que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Se fosse algumas pessoas, ficavam ofendidas porque iam dizer, ele está-me a chamar de Satanás? Assim como algumas pessoas. Não se pode expulsar demónios porque as pessoas não podem ter demónios. Claro que podem. Jesus não estava a falar para Pedro, estava a falar para o espírito maligno que estava a influenciar Pedro. Então, se Pedro podia ser influenciado por espírito maligno, você acha que os crentes também não podem ser? Por isso Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Mas foi aquele mesmo Pedro a quem Jesus disse isso, que negou 3 vezes a Jesus. Eu estou-lhe a falar estas coisas para mostrar o amor de Deus tão grande. E que é possível perdoar. Tu também és um deles. Eu não, eu nunca o conheci. Cocorococó! Cantou o galo. Aparece a criada. Este também é um deles. Eu não. Cocorococó! Não deixe que o galo cante na sua vida. Só às 5 da manhã pode despertar. Sabe? O Pedro. Isto na verdade rir vai melhor. O Pedro. Mas depois ele se arrependeu. E só a sombra dele curava os enfermos. Com grande amor, com grande misericórdia. Amém? Pedro aceitou o perdão. Pedro arrependeu-se e aceitou o perdão. Nós precisamos de perdoar, precisamos nos arrepender e precisamos de aceitar o perdão. Só se houver alguém que for mais perfeito do que Jesus Cristo. Porque Jesus foi perfeito. Sabe, eu preciso de perdoar, eu preciso de me arrepender, eu preciso de aceitar o perdão de Deus. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros
e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Pastor, esta parte não está na Bíblia, porque isto vai ser muito difícil. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Fala aí para alguém que está atrás de si e diga-lhe ele, suportando-nos um ao outro, perdoando um ao outro. E olha, se tiveres alguma coisa contra mim, assim como Cristo me perdoou e te perdoou, perdoa-me também. Assim fazei vós também. Assim fazei vós também. Ouça, o perdão é o caminho, é a chave para a libertação da amargura e de muitas ataduras de Satanás. Agora vamos ver o que é o perdão. Há várias palavras gregas no Novo Testamento que destacam os diversos aspectos desta palavra perdão. A primeira que eu pus aqui é aphnei, apheimi, que significa deixar ir, perdoar. Se a palavra não estiver muito bem dita, isto é grego e eu vejo-me grego para falar. Sabe, esta palavra torna-nos perdão de dívidas, cancelando-as completamente. Em Mateus 6,12 diz assim: perdoando-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe, isto implica libertação. Libertar. Deixar a pessoa ir. Deixar a pessoa ser livre. Ela fez-me, mas ela vai me pagar. Eu vou lhe dizer, já são duas pessoas que não são livres. É a pessoa e você. Porque as duas estão amarradas, ligadas uma à outra. Pastor, mas fez-me mal. Deixe-o ir. Segundo, afésis significa despedida. Despeça-se dessa pessoa em amor. Despeça, deixe-a ir em paz. Não diga que ela vai ter que pagar aquilo que ela fez. Quer que eu lhe conte um segredo? Senão, você vai ter que pagar também aquilo que fez. Terceiro, charizonai. Eu acho que é assim mais ou menos, mas se não é, cá está o grego. Ser gracioso com. Seja gracioso com essa pessoa. Oh, pastor, mas ele fez muito mal. Ela fez muito mal. Quantos de vocês aqui nunca fizeram mal? Não há mãos no ar.
E quantos já fizeram mal? Vamos para Efésios 2. Diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Nós também éramos filhos da ira, nós também nos irávamos. Quantos estão aqui que nunca se iraram? E quantos já se iraram só uma vezinha? Esta é a ira externa. Mas alguns têm a ira só interna. Eu não sei qual é a melhor e qual é a pior, mas sei que as duas matam. Não me digas mais nada! Não te quero ouvir mais! Se essa boca se abre outra vez... Glória a Deus. Aqui não há irados. Aqui só há filhos da bênção. Calmos. Eu não sei porque vocês estão a rir, mas pronto. Sabe, o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão do coração. E não se irar é uma decisão. Não se irar. Você diz, pastor, mas eu não consigo. Jejum, ora, peça a Deus que o liberte. E se for preciso expulsar o espírito de ira, nós expulsamos também. É um espírito. Lucas 7, 42, 43. E não tendo eles com que pagarem, perdoou-lhes a ambos. Diz-se, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Julgaste bem. Vamos para o quarto. Apulo, que quer dizer soltar. É um verbo grego que significa deixa ir. Em Mateus 18, 27 diz isto. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Sabe, precisamos de ser movidos
de íntima compaixão e perdoar a dívida a quem nos deve. Você está a pensar assim, se calhar, pastor, ninguém me deve dinheiro. Mas se calhar alguém o ofendeu, isso é uma dívida. Perdoar significa deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àqueles que nos feriram. É não levar em conta o mal causado. É não reter a mágoa ou a ferida. É agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. O perdão dos pecados é uma prerrogativa divina. Sabe, Deus age para conosco como se nunca houvéssemos pecado. A partir do momento que nós nos arrependemos, decidimos mudar de vida ou decidimos seguir. Quando nós decidimos perdoar, é uma decisão do nosso coração. Não olhar mais para a circunstância, não olhar mais... Salmo 130, verso 4. Sabe, eu ia começar a ensinar que nós somos portadores da glória de Deus. Ou seja, temos que portar a glória de Deus. Mas como é que nós... E Deus me levou a ensinar primeiro sobre perdão. Como é que vamos ser portadores da glória de Deus se o nosso coração estiver não estiver limpo, estiver sem perdão? Salmo 134. Não aparece cá em cima? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Sabe, Jesus recebeu o poder de perdoar da parte do Pai. E Ele nos deu o poder de perdoar. Tudo aquilo que perdoardes será perdoado. Se você perdoar alguém, essa pessoa é perdoada. Agora vou dizer, se uma pessoa não perdoar, essa pessoa não é perdoada. Eu às vezes costumo dizer que uma pessoa que não perdoa anda carregada. Há pouco eu disse que ela dormia, acordava, almoçava, tomava um pequeno almoço, mas ela anda carregada. Anda com a outra pessoa às costas. É um peso. Sabe, um perdão pleno, gratuito, eterno, é oferecido a todos quantos se arrependerem e crerem no Evangelho de Jesus Cristo. De modo que os cristãos devem perdoar aqueles que os ofendem, de modo imediato. Nunca ouviu aquele provérbio que é: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje? Perdoa hoje para não teres problemas amanhã. Por isso faz logo hoje. Não deixes para amanhã.
o perdão devia de ser um ato imediato. Porque quando nós pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa imediatamente. Amém? Temos que entender que o perdão que recebemos de Deus é proporcional ao perdão que libertamos sobre os que nos ofendem. Em Mateus 6,12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Sabe, não se trata de uma questão de salvação, mas sim de bem-estar consigo mesmo e com Deus. Eu não perdoo aquela pessoa, nem a quero ver. Quem já ouviu isto? Vou ser mais audaz. E quem já viveu isto? Quem já viveu isto? Pois faça algo. Perdoe. E veja. Aquela pessoa fez-me tão mal. Ouça, eu já ouvi de filhos, eu não quero ver o meu pai. Nunca mais, nem estar perto dele. Não quero ver a minha mãe. Nunca mais, nem estar perto dela. Ele errou, ela errou. Mas sabes uma coisa? Queres tu queiras, queres não, são teus pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam longos sobre a terra. Pastor, mas eu quero honrá-los. Fala com eles. Não é, sabe uma coisa? Falar não é a mesma coisa que andar sempre com a pessoa. Não, fala. Lucas 6, 36 e 38, a 38. Eu sei que vocês já conhecem. Dai, ser-vos-á dado, eu quero mostrar outra coisa aqui neste segredo. Lucas 6, 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Quem é que quer ser perdoado? Só meia dúzia, os outros não. Quem é que quer ser perdoado? Vamos para o versículo seguinte. Dai e dar-se-vos-á. Dê perdão e lhe é dado perdão. E Deus ainda lhe diz: boa medida, recalcada e sacudida, e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, vos medirão de novo. Com a medida com que tu medires o perdão, que tu perdoardes, é a medida que o perdão vai sobre a tua vida. E eu quero dizer, quando uma pessoa perdoa, as bênçãos de Deus vêm sobre a vida dela. O perdão ata, o perdão paralisa, o perdão amarra. A Deus. Vocês já ouviram o que eu disse? Só o pastor é que disse a falta de perdão. Eu estava a ver se vocês diziam alguma coisa. Ouça,
Você pode dizer montes de vezes: eu perdoo, mas não agir com perdão. A falta de perdão amarra. O perdão liberta. Então, nem tudo aquilo que nós falamos, nem tudo aquilo que nós ouvimos, nós devemos de alimentar. Há pessoas muitas vezes que são usadas para nos virem aguçar a nossa falta de perdão. Nos picar. Já sabem que ali houve alguma coisa. E depois vem e diz: e eu disse assim, e disse mais isso, e fez mais assim. E quando você sai dali, você já sabe. Parece lá o vulcão das Canárias. Você está completamente a arder, em fogo. E quando aquilo sai, mata, queima, frita, tudo. Porque alguém lhe teve a dar gás. Sabe, no meu tempo havia uns fogareiros a petróleo que era preciso dar à bomba, porque senão aquilo não fazia lume. Então nós tínhamos que dar à bomba, que era para ter... E aquilo dava chama. Quanto mais nós dessemos à bomba, mais dava a chama. Assim são algumas pessoas. Elas vão e dão à bomba. E nós somos os fogareiros. E nós damos a chama. Não ouça. E se ouvir, decida logo perdoar. O perdão é um ato da minha vontade. O perdão é um ato da nossa vontade. Eu vou lhe dizer uma coisa: o perdão não depende dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu sinto que tenho que perdoar. Eu só perdoo quando eu sentir que tenho que perdoar. Esqueça, não tem nada a ver. Perdão é perdão e é perdão e é perdão. As nossas emoções não são inclinadas a perdoar. As nossas emoções são inclinadas a, como dizem os espanhóis, a pelear. Pelo contrário, as nossas emoções nos mandam dar troco às ofensas. Cabe-nos a nós pôr-nos a nossa carne sujeita à servidão. E devemos decidir trilhar, andar na vereda do perdão. É uma questão de obediência. Devemos de amar, devemos de perdoar. Devemos de cumprir cabalmente o mandamento que Jesus deu e descreveu no Sermão da Montanha. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se quiser andar contigo uma milha, anda com ele 2. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O servo não questiona, ele simplesmente obedece. Sabe, a nossa língua não, na nossa língua, o abecedário começa por A, B, C, D.
No reino de Deus, o abecedário começa por O, B, D e C. O, B, de ser. Sabe, o perdão é composto por dois elementos: o natural e o sobrenatural. O natural origina-se no próprio homem. O sobrenatural é da competência divina. A parte que cabe a Deus é o milagre. Amém? Deus opera um milagre. Deus opera um milagre no assunto do perdão, restaurando a alma, as emoções, o amor próprio, modificando o nosso senso pessoal de justiça, libertando da amargura e curando o nosso inconsciente, a nossa consciência. Porque muitas vezes temos um senso de justiça muito próprio. E olhe, se Deus tivesse senso de justiça muito próprio para conosco. Ele nos justifica. Muitas vezes queremos ver o mover sobrenatural de Deus, e esse mover sobrenatural de Deus exige a condição de que se faça parte, e essa parte que cabe a cada ser humano. Lembre-se disto, o perdão é uma escolha. É um ato de obediência à ordenança de Deus, o qual só fará o milagre quando o homem cumprir o que lhe cabe no processo do perdão. Vamos ver o que acontece quando uma pessoa perdoa. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado. Perde a capacidade de viver do presente. Ela não desfruta da sua vida presente, porque ela está ligada com o passado. Daí que ela se fere tanto. Pois diante de cada atitude, ela revela dificuldade em analisar a situação como de facto ela é no momento, porque ela está agarrada ao passado, está a viver o passado. Ela encara o presente com os olhos do passado. Quem não perdoa é prisioneiro ou prisioneira das pessoas do passado. Estar com a mente constantemente cheia das lembranças daqueles que foram instrumentos de mágoa. Ouça, você não é um coitadinho. Você é um filho de Deus. E muitas vezes o inimigo leva as pessoas a ficarem a pensar nas coisas passadas, nas pessoas que o feriram, e a dizer, pois, o que te fizeram e o que me fizeram. E deixe isso. Perdoe e deixe as pessoas serem livres. Porque em tudo você é mais que vencedor quando perdoa. Quem não perdoa é prisioneiro da mágoa. Está comprovado, ouça isto, está comprovado cientificamente que uma grande parte das enfermidades físicas é de origem psicossomática. 80%. 80%.
Eu uma vez li num livro de um homem chamado Taylor Osborne, que numa das campanhas dele, uma mulher entrou de cadeira de rodas. E havia uma grande fila de pessoas de cadeiras de rodas. Todas foram curadas e se levantaram. E aquela mulher ficou lá. E ele, pelo Espírito de Deus, desceu até ela e disse-lhe: mulher, perdoa. Sabe qual foi a resposta dela? Não posso! Nem sempre os testemunhos de cura dos outros levam os outros a serem curados. Porque há alguma coisa que elas estão presas. Não posso! Claro, ele ministrou-lhe acerca do perdão. Pediu a alguém também que a ministrasse acerca do perdão. Quando ela tomou a decisão de perdoar, se levantou da cadeira de rodas e foi livre. Foi curada, começou a andar. Olhe como a falta de perdão amarra uma pessoa. Sabe, muitas vezes pensamos que os demónios não são reais. Mas quando nós olhamos para a parábola daquele servo que tinha uma dívida muito grande e que o rei lhe perdoou, mas ele não conseguiu perdoar ao seu conservo uma dívida pequena, mas foi encerrá-lo na prisão. E quando o rei veio a saber, entregou-o aos atormentadores. Quem não perdoa é atormentado por demónios. Em Mateus 18, 33 a 35 diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Quem está agradecido porque Deus teve misericórdia de si? Quem está agradecido porque Deus teve misericórdia de si, perdoou os seus pecados, o salvou? Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quem são estes atormentadores? São os espíritos malignos. A falta de perdão coloca demónios a trabalhar a favor dos outros. Sabe, este texto nos mostra que este mau servo foi lançado na prisão aos atormentadores, aos verdugos. Há um poder extraordinário no perdão. E esse poder é aquilo que nos torna livres em Deus. Livres do passado, livres dos instrumentos das feridas, livres das mágoas e libertos.